Muito boa tarde. Oração Ação, nosso grupo de estudos. Nada mais lúcido a fazer nesses tempos de esgotamento físico, mental e espiritual do que nos reenergizar. Qual a fonte de energia, de lucidez, de coragem que nós podemos buscar, que nós devemos buscar nesses nossos tempos? Qual o oásis no meio do deserto? Qual o posto de gasolina no meio da estrada na viagem longa? Deus, segundo as Escrituras, é a fonte de todo bem. Claro que longe dos interesses institucionais, sacerdotais, o lugar de encontrar Deus não é nos templos, não é nos cultos, não é nos ritos. O lugar de encontrar Deus é na prática do bem, na prática, nos exercícios de amor que a vida nos concede todos os dias, porque Deus é amor. E só quem estiver na busca sincera pelo amor estará realmente próximo de Deus. Dê-se o rótulo que quiser. Se quiser se dizer hinduísta, budista, muçulmano, cristão, ateu, nada disso importa. Como uma bebida que não pode ser avaliada pelo rótulo, mas pelo que traz dentro, nós também. Nosso critério de avaliação lúcido é a prática do bem. É a exteriorização do melhor em nós. Que assim seja para todos nós, a todos os momentos, com toda a lucidez. Esse é o nosso desejo do Oração Ação, essa é a nossa busca, mais do que o desejo. Muito bom. É muito comum aquele que busca e que começa a encontrar alguma coisa por solidariedade, pensar naqueles que ficaram para trás. É assim no mito da caverna de Platão. Aquele que estava dentro da caverna, vivia na escuridão, vislumbrava apenas as sombras projetadas na parede de pedra. Quando conseguiu encontrar a fonte de luz, quando saiu da caverna, voltou. Voltou para trazer a boa nova aos seus companheiros. Nós também, quando vislumbramos alguma luz, eleva-se em nós a questão de como levar o Evangelho na família, aos amigos, aos conhecidos, aos colegas. Na pior das hipóteses, para convencê-los. Expressão infeliz, mas que mostra muito da nossa atitude nessas situações. Aquele que quer vencer, que quer se utilizar da mensagem de Jesus para vencer, como nas cruzadas, como na Inquisição, na perseguição aos paranormais e aos médiuns, aos protestantes. Esses já começam derrotados. Mesmo que vençam uma ou duas batalhas, perderão a verdadeira guerra, o bom combate, que é o amor.
Ninguém chegará ao amor querendo vencer os outros. Não é? Mas há algo de fraterno, algo de solidário em alguns desses que querem voltar para elucidar, para compartilhar a luz que entreviu, que vislumbrou. E nessa hora, para esses últimos é que essa reflexão se faz fundamental. O que precisamos fazer para levar o Evangelho aos nossos afetos? É o livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, é a questão 346 e é o campo da religião, nós que temos passado já as diversas perguntas relativas à filosofia e à ciência. Agora estamos nas perguntas que finalizam o livro referentes à religião. Nesse campo, então, é feita na 346 a seguinte questão: nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos? Se, por vezes, nosso esforço pode ser mal interpretado, muitas vezes é mesmo, conduzindo-nos a situações mais penosas. Como fazer isso? Reiteremos a ideia de que muitas vezes não somos mal interpretados, é que queremos mesmo, como é triste na tradição humana, usar o sagrado como arma de guerra, como arma de vitória, de autoexaltação e de humilhação do outro. Aí não é questão de ser mal interpretado, é questão de ser corretamente interpretado nas nossas intenções distorcidas. Então, nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, se por vezes nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas. O que fazer? Qual o conselho que Emmanuel nos pode dar? Diz assim o grande instrutor: de conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal. Ele já vai direto na intencionalidade, na emoção que está por trás dos atos. Esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal em todas as circunstâncias desagradáveis da existência. Como desejaríamos ser assistidos? Menciona aqui a inesquecível regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Irmãmente, em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade, mas se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias, depois de nossos esforços supremos em trabalho de purificação, na violência que escolheram. Cabe-nos, então, os nossos esforços, verificada a nossa intencionalidade, as emoções que dirigem nossos atos, confirmada a fraternidade na raiz de nossos gestos,
busquemos essa elucidação dos nossos amados. Mas, como diz Emmanuel, se o atrito dos instintos animalizados prevalece, na violência que escolheram, deixemo-nos nas energias que se banham, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. A receita fantástica que emana de Jesus, mas também de diversos outros mestres, parece-nos ser sempre a metodologia do exemplo. Não pode ser à toa que Jesus, Buda, Sócrates, nada tenham deixado de escrito. Será que foi à toa? Qual era a linguagem que esses grandes mestres privilegiavam para disseminar a sua fabulosa luz? A mensagem do exemplo. O exemplo é a grande ferramenta de influência uns dos outros, até porque evita nosso grande problema, aquele apontado por Jesus fartamente nos evangelhos, da hipocrisia, a qual ele atribuía aos escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão, recomendando a nós que fizéssemos o que eles dizem, mas não o que eles fazem, deixando muito claro essa falsidade, esse veneno da alma de auto-boicote, de auto-envenenamento, que é agir diversamente do que se pensa, falar diversamente do que se sente. Que assim não seja conosco. Então, assim não sendo, que nós experimentemos a verdade. E a linguagem mais propícia à verdade é da ação concreta. Porque é muito mais fácil falar o que não se pensa e não se sente. Disfarçar pensamentos, disfarçar sentimentos. Mas naquilo que fazemos, muito mais frequentemente, está a verdade. A síntese de pensamentos, sentimentos, palavras e ações, frequentemente, não é regra absoluta, mas está nos atos concretos. Por isso, entendemos nós que os luminares citados, Buda, Sócrates, Jesus, privilegiaram o campo da ação como mecanismo de pregação, como mecanismo de disseminação do Evangelho. Jesus ainda disse que o maior seria aquele que mais servir. Servir, que é claro, situa-se no campo da ação. Kardec, quando trouxe o Espiritismo à humanidade através de médiuns fantásticos, de espíritos luminosos, lhe foi proposto e ele assumiu como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor em ação.
tudo converge para a ação concreta. Outra passagem que Jesus deixou isso muito claro foi quando ele disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Entre aquele que disser e aquele que fizer, Jesus deixa claro a preponderância, a prioridade para aquele que faz, aquele que age. Beto Guedes disse isso na música Inesquecível, quando falou: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Diríamos nós, só nos resta praticar. Muito bem, então, o exemplo é a linguagem maior, mas, é claro, não estamos ainda na altura, na maturidade de praticar o amor como os luminares. Que fazer então? Buscar sinceramente, corajosamente, lucidamente a prática do amor. Assistir-nos, observarmos-nos, para ver se há contradição entre pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Sem dúvida nenhuma. E sempre que houver essa contradição, admitir, aceitar humildemente a nossa incompletude, a nossa insuficiência. Aliás, esse exemplo de humildade, de serviço, de aceitação, inclusive das próprias sombras, é um dos maiores testemunhos de evangelho que podemos dar em processo de influenciação aos nossos amados. Emmanuel frisa aqui que nós esclareçamos aqueles que estão à nossa volta com amor fraternal, embebidos dessa atitude compassiva, dessa atitude de serviço, de amor fraternal. Ainda que não sejamos capazes ainda de exemplificar, busquemos, quando seja ainda o foco na palavra, o direcionamento, o encaminhamento da palavra em amor fraternal. Sempre se incluindo no processo de aprendizado, sempre se excluindo de qualquer idolatria, de qualquer endeusamento, de qualquer ilusão de que porque você está falando, citando trechos do Evangelho, falando de Jesus, por exemplo, que você seria superior, que você seria iluminado, que você seria santo. Muito pelo contrário, incluamo-nos todos na mesma barca, no mesmo processo, na mesma sala de aula, onde um apenas é o mestre, Jesus. Essa atitude será aquela necessária para mais e melhor influenciar as pessoas. Especialmente no campo da família, das amizades, da maior proximidade, do afeto, onde frequentemente há uma carga grande de competição. Se você falar o que não pensa, agir como não sente, isso virá em antipregação, virá em
disseminação contrária à religião que os menos lúcidos identificarão como uma falsidade, uma fraqueza do próprio Cristo. Apesar de tão evidentemente ser uma fraqueza nossa mesma, muitos confundem as coisas. Muitos ateus são, na verdade, antirreligiosos, o que são coisas muito diferentes. Então, a atitude de amor fraterno e a atitude de humildade compassiva, de humildade que se coloca no lugar do outro para falar, para orientar, para exemplificar, são as duas ferramentas que nós oferecemos a cada um de nós. Quando você, especialmente quando você se encontrar na posição de uma possibilidade de influenciar os seus afetos. Cobre-se, busque, no limite das suas possibilidades, as atitudes de amor e de humildade. Pois essas são ferramentas imprescindíveis no trabalho da boa influenciação, que Paulo chamaria de bom combate. Fica aí a nossa sugestão, o nosso entendimento sobre a importantíssima questão da boa influenciação, da disseminação do Evangelho entre os nossos afetos. Como disse Jesus, um dia o seu Evangelho seria pregado em espírito e verdade. E não nas ilusões, nos jogos institucionais, nos interesses sacerdotais, nos ritos. Em espírito e verdade. Quando as instituições alcançarão esse tipo de pregação, deixemos para elas. Quando as outras pessoas tiverem alcançado esses estágios, deixemos ainda para elas. Mas quanto a nós, busquemos agora abstrair das questões materiais, das questões institucionais, dos interesses menores, dos rótulos, dos dogmas, dos ritos. Busquemos Jesus em espírito e verdade. Todos nós na mesma classe, no mesmo caminho. Muito bem, saudando agora Lúcia Galvão, Diana Costa, Erilde Pimentel, Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, Adelaide Dias, todos saudando-se uns aos outros com o boa noite aos amigos. Ressaltamos ainda o pedido de vibrações de Enir Cajazeira pela amiga Mônica Silva. E através da fabulosa lente de aumento da amizade, que aumenta nossas melhores intenções, as próprias luzes que nós recebemos do alto e que recolhemos da natureza, aproveitemos essa luz, amplificada pela amizade harmônica, para multiplicar, para fazer imitar Jesus no milagre da multiplicação e levar essa mesma luz que buscamos para Mônica e cada um para os seus afetos, que a nossa luz, que a nossa boa intenção, que a nossa fraternidade se multiplique em Deus e seja compartilhada com toda a humanidade, com todos os animais e vegetais e minerais, com toda a criação de Deus. Paz e bem,
Um grande abraço a todos. Amanhã continuaremos os nossos estudos. Venha conosco, vamos estudar juntos. É uma alegria estudar excelentes matérias em excelente companhia. Um grande abraço, até amanhã.